Ah, Jesus, Tu és a melhor parte. Tu és a pessoa mais importante desse lugar. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele por meio do qual tudo que é foi feito, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele, Rei dos reis, Ele, o Jeová Rafá, Ele, Jeová Jireh, Ele, aquele cujo tudo pode passar, mas a sua palavra, a sua palavra, a tua palavra permanece a mesma para todo sempre, pelos séculos e séculos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a estrela da manhã. E para Ele, noite e dia são a mesma coisa. Porque quando Ele chega, quando é chegado o tempo e a presença dEle entra em cena, então nós veremos romper a aurora. Romper a aurora. Então está escrito, para Ele não há diferença entre escuro e claro, entre dia e noite, porque quando a presença dEle chega, o escuro vira claro, a noite vira dia, a estrela da manhã, a estrela que surge no momento da aurora, aquele que chega e coloca um limiar na escuridão. Essa noite é uma noite de limiar na escuridão. Essa é uma noite em que Deus disse: você pode não estar vendo, mas eis que rompe o primeiro raio da manhã. Eis que a noite está chegando ao fim. Olhe para essa irmã que está do teu lado e fale assim: hoje é o dia que a aurora separa a tua história. Hoje é o dia em que você tocou no limiar da tua escuridão. E do outro lado tá vindo o primeiro raio da manhã, a aurora. Olha Deus mudando, olha Deus mudando, olha Deus abrindo o céu. Uma nova milícia de anjos nesse lugar. Novidade, novidade, novidade. Anjos na entrada, anjos na saída. Essa noite está havendo uma transição de anjos. Essa é a noite do teu Manaim. Se coloque aí no seu lugar, dando glória a Jesus. Hoje eu não estou com muito carisma não, estou focada nisso aqui. Se você não me conhece, eu sou a Maria, a gente se conhece melhor outro dia, mas essa palavra está queimando no meu coração. Então eu desejo que nessa hora os teus sentidos sejam ativados, os teus ouvidos espirituais sejam abertos, os teus olhos sejam abertos para essa palavra. E eu declaro agora
na autoridade que é no nome de Jesus, que enquanto essa palavra é ministrada, Satanás e seus demônios estão proibidos de tocar, de agir, de distrair. Nós amarramos e amordaçamos em nome de Jesus todo principado, toda potestade, hoste espiritual, em nome de Jesus. Tua palavra é boa, Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. A aurora. A aurora é o raiar do dia. A aurora é diferente de manhã. Porque manhã é quando tudo já está claro. Qualquer um consegue identificar a manhã. Mas a aurora é quase imperceptível. E por isso muitas pessoas deixam de perder transições espirituais, porque transições acontecem na aurora. A aurora, biblicamente, representa uma transição de uma estação escura para uma estação de dia. E a escuridão na Bíblia representa o mal, a opressão, as más notícias, os ciclos malignos. E o dia vai representar a misericórdia, as novas chances de Deus, as novas oportunidades de Deus. E o significado da aurora, biblicamente, é de fato essa transição de um momento para outro momento. Só que muitas pessoas, por estarem distraídas, não percebem a chegada da aurora. Elas veem a noite, elas veem o dia, mas elas perdem a janela de oportunidade de transição da aurora. A aurora é uma janela de oportunidade de mudança de destino. A aurora é um momento decisivo, é um segundo, é um soprar, é um estalar. É o primeiro raio. É quando ainda nem parece que está de dia, mas já é aurora. E quando você menos espera, opa, virou manhã. Há dois grandes marcadores de tempo bíblicos. Um deles é a viração do dia. O momento em que Deus passeava lá no jardim junto com Adão e Eva. E existe a aurora, que é justo ali no momento que antecede o nascer do dia. Mas o interessante é que quando nós falamos da viração do dia, você se prepara para a viração do dia porque você começa a ver o sol indo embora. Mas a aurora é de repente. Ela não dá sinais de que está chegando. Parece que o sol não vai nascer. Parece que a noite não vai acabar. Mas aí o dia começa com um primeiro raio que você nem enxerga que está ali. Então, enquanto a viração do dia vai ser um momento que representa o encontro para a comunhão com Deus, a aurora é uma nova oportunidade de se preparar para o momento da viração do dia. Porque de nada adianta chegar o momento da viração do dia, ou seja, o momento de você se encontrar com Deus, de você ler a sua Bíblia, de você vir para a igreja, se você viveu desde a aurora até o horário do culto, até o horário de uma liturgia cristã, como se ele não existisse. Então a aurora, ela não é só uma oportunidade, mas ela é uma convocação. Ei, o dia vai vir e já é a viração. Você vai perder a chance de aparecer pronto na presença de Deus outra vez? Então a aurora, ela é esse primeiro raio. Ela vai representar o renovo, o recomeço. E há muitas histórias bíblicas que irão falar da aurora como esse momento em que rompe-se aquele momento da noite e se inicia o dia. E existe um homem
em Gênesis capítulo 32, chamado Jacó. E sabe, nós falamos que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas a questão é a seguinte: falar que Deus é o Deus de Abraão, tudo bem. Abraão foi aquele que, quando ninguém cria, teve fé. Abraão foi um homem que se dedicou a oferecer sacrifícios a Deus. Falar que Deus é o Deus de Isaac, tudo bem, porque ele seguiu as instruções do seu pai. Ele cresceu em integridade, mas agora, falar que Deus é o Deus de Jacó. Jacó significa, vem do hebraico, enganador. O Deus do trapaceiro. E quando nós meditarmos nessa história, eu quero que você saiba que todas as vezes que você olha e se indigna com Jacó, Jacó é você. Há um Jacó dentro de cada uma de nós. Todos os dias em que aparecemos na presença de Deus de uma forma dissimulada. E a história de Jacó geralmente é retratada de uma forma muito pejorativa. E nós vamos ver por quê. E hoje eu gostaria de apresentar a você também um outro lado dessa história. Gênesis capítulo 32. Versículo 22. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Repita: romper do dia. E então, viu que não prevaleceria contra ele, e tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. A aurora já está chegando. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato, vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou o Peniel e mancava de uma perna. Meu Deus. A história de Jacó começa dizendo que ele nasce dentro de um mesmo ambiente que seu irmão gêmeo. E já desde a barriga, eles estão disputando, e Jacó agarra no calcanhar de seu irmão, na tentativa de deixar o seu irmão para trás e de passar à frente do seu irmão. Por quê? Porque no Antigo Testamento existe um princípio muito forte da primogenitura, o princípio da bênção. Então os primogênitos, aqueles que eram os primeiros a nascer, tinham uma bênção especial sobre eles. E desde que isso foi estabelecido, a primogenitura era uma honra, era uma oportunidade, ou ao menos deveria ser reconhecida assim. Só que vai acontecer que dentro dessa história,
ele já vai nascer segurando o calcanhar do seu irmão, mas o seu irmão consegue nascer à sua frente. E então o irmão se torna o primogênito. Por isso Jacó, o nome significa aquele que suplanta, aquele que agarra pelo calcanhar, aquele que encontra um jeito de chegar na frente. E a questão é que, na cultura hebraica, nome é destino. Então Jacó já vai nascer com um decreto sobre a vida dele. E muitas vezes é assim sobre a mim e sobre a sua vida. Nós já chegamos a esse mundo com marcas, decretos, palavras liberadas, expectativas lançadas. E muitas vezes somos até julgadas pelas próprias pessoas que emitiram decretos que estão se cumprindo sobre nós. E o nome que foi dado a Jacó irá de fato começar a cumprir o seu curso. Nome é destino. Então Jacó irá começar um plano. E o plano é: como eu vou conseguir a bênção da primogenitura não sendo primogênito? Então um dia, resumindo muito aqui a história, seu irmão primogênito vai sair para uma caça. Quando seu irmão está chegando em casa, muito cansado, Jacó estará com um prato de lentilhas e ele irá aproveitar aquele momento de necessidade para fazer uma proposta para Esaú. Eu te dou esse prato de lentilhas se você me der a bênção da primogenitura. E eu não sei como se tornou tão comum na nossa tradição cristã focar no fato de Jacó ser enganador e deixarmos passar o fato de Esaú ter trocado uma bênção, um privilégio, por aquilo que ele acreditava ser uma necessidade. Porque pior, você acha às vezes que está negociando por uma necessidade, mas é pior, porque nem é necessidade. Se fosse, você não precisaria. Porque se Deus veste até os lírios do campo, quem dirá você, mulher de pequena fé? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Isso não significa que você vai ter tudo o que quer, mas que se você não tem, é porque você não precisa. E naquele momento, Esaú vai negociar a sua primogenitura por um prato de comida. O prato de comida representa os seus impulsos mais primitivos, mais animais. Os teus impulsos mais cotidianos, mais corriqueiros. E muitas vezes você está negociando bênçãos. A bênção da oportunidade da oração, a bênção da oportunidade da oferta, a bênção da oportunidade do jejum, a bênção da oportunidade da entrega, por um prato de lentilha, por um homem que nem te tratar direito te trata, por uma amiga que mais atrapalha do que ajuda, não era nem para chamar de amiga. Por coisas tão supérfluas. E do outro lado da história tem Jacó. E Jacó fala assim: eu vou dar um jeito, mas eu quero essa bênção. O que Deus está dizendo é: tem gente que daria tudo para ter a bênção que você tem e despreza. Tem gente que daria tudo para receber de Deus o privilégio que você recebeu, da presença, do acesso, e despreza. Jacó sai como vilão da história, mas eu imagino Deus olhando para Jacó e falando: meu filho,
eu tenho visto que você tem dado valor àquilo que outros que receberam têm desprezado. Jacó é uma prefiguração, é uma analogia, um simbolismo daquilo que aconteceria no plano de salvação através da igreja de Jesus. Porque está escrito, o Senhor tentou se relacionar com o povo que era dele, o povo conhecido como judeu, mas o povo deu as costas para ele. E então ele disse, eis que vocês sentirão ciúmes de mim. E o véu se rasgou, e não havia mais judeu nem grego, e todos que creem em Jesus passaram a ter acesso a essa presença. Deus está falando com filho de pastor, filha de pastor, pastora, traumatizada. Eu não quero, eu troco isso aqui por ser blogueira, eu troco a minha unção pastoral por ser famosa, eu troco o que Deus tem comigo para ser aceita. E Deus está dizendo, mas eu estou olhando onde estão as mulheres que têm a garra de Jacó, a vontade de Jacó, a determinação de Jacó, a querência de Jacó. E foi essa a obra, dentro do plano de redenção do Senhor. Os judeus não querem. Eles que nasceram com o direito, eles que nasceram com acesso, eles que nasceram com a tradição não querem. Então eu chamarei um povo que vem de deuses estranhos. Eu vou chamar gente improvável. Eu vou chamar gente que não tinha nada para ser, mas eu decidi tornar. Deus está falando com mulher que tinha tudo para ser, mas está desprezando o que tem gente que está disposta a matar, a passar por cima, a mentir, a dormir, a acordar pensando em como pode receber isso de Deus. E Deus vai olhar aquela circunstância. Esaú vai negociar a maior bênção da vida dele por aquilo que ele achava ser uma necessidade. Achava por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você faz movida por necessidade, você vai ter que desfazer. Já percebeu isso? Nunca tome uma decisão que vai determinar o curso da sua vida em um momento de necessidade, porque as tuas aparentes necessidades te enganam. Quando o diabo quer tirar você do seu caminho, ele faz você acreditar que tem uma necessidade que é irreal. Você acha que Esaú ia morrer se ele não comesse um prato de lentilha naquela hora? Mas na cabeça dele, ele estava exausto. Na cabeça dele, ele estava morrendo de fome. Na cabeça dele, e ele afirma, se ele não comesse naquela hora, de que ia servir a primogenitura? Satanás tenta antecipar falsos finais. Não sei se tem menina muito nova aqui. Vou tentar falar de um jeito. Se eu não me deitar com esse cara, vai adiantar de quê? Não vou casar mesmo? Não vou casar nunca mesmo? Se eu não fizer aquilo que eu quero aqui e agora, vai adiantar de quê? Minha vida não tem sentido mesmo? Quero me matar mesmo? Preciso fazer aquilo que vem na minha cabeça que eu tenho que fazer agora. Porque afinal, se eu não fizer, minha vida não vai ter sentido. Cuidado com os diálogos internos que surgem na sua mente em momentos de cansaço. Esaú estava cansado, mas não estava para morrer. Existe uma diferença enorme entre estar cansado e estar quase morrendo. Só que quando o diabo consegue mudar a dimensão da realidade, distorcer a realidade na tua cabeça, o diabo não precisa mentir para você. Ele só precisa distorcer, aumentar o que é pequeno e diminuir o que é grande. Por trás de toda negociação de santidade, negociação de bênção, existe um movimento. O diabo aumenta o insignificante e faz parecer insignificante a única coisa com a qual você deveria se importar.
Então ele vai negociar, porque na cabeça dele, se ele não comesse ali, ele ia morrer e não ia ter o que fazer com a primogenitura. E aí Jacó vai continuar com o plano. Vai enganar o seu pai, vai se passar pelo seu irmão, e o resultado da história é que ele irá se tornar um homem em fuga. Ele vai começar a fugir, porque o irmão, obviamente, decide ir atrás dele. O que é muito estranho. O que é muito estranho. Porque quando Deus entregou na sua mão, você desprezou. E agora que você vê a irmã do lado dando valor e desfrutando, você inveja. Todas as vezes que você sentir inveja e desejo de criticar uma irmã, você pode ter uma certeza: ela botou a mão no arado para fazer uma coisa que você não teve disposição de fazer. Esse incômodo é um convite. É um convite para você falar: eita, se eu admiro isso, eu acredito que existe algo que corresponde a isso dentro de mim. E a resposta não é inveja, a resposta não é comparação, a resposta é identificar como inspiração. Ele não queria, mas aí quando viu o irmão viver, sabe por quê? Quando a fome passa, você volta a enxergar as coisas do tamanho normal. Quando a aparente necessidade passa, você volta para si. Aí vem aquela ressaca. É assim ou não é? Meu Deus, eu comi demais. Eu comi demais. Porque as falsas necessidades distorcem os nossos sentidos. Quando você está sob a gula, você vai achar que você tem um estômago maior do que você tem. E o grande problema na distorção dos sentidos é que Deus te deu sentidos como um canal de comunicação com você. Então, quando os teus sentidos estão desregulados, o teu canal de comunicação com Deus está corrompido. Por isso fala-se sobre o jejum, porque a ciência comprova que quando você jejua, até cegueira pode ser curada. Quando você jejua, quem já jejuou aí por mais de 3 dias, vai saber que a voz das pessoas fica mais alta. A tua audição fica mais sensível. Às vezes até há mudanças na forma como você entende o que as pessoas falam. Então o jejum, ele de fato submete o seu corpo a uma regulação dos teus sentidos. E por isso você ouve Deus. Não é porque Deus falou, porque aí ele falou: nossa, ela se sacrificou, agora eu vou fazer alguma coisa por ela. Não. Imagine que existe alguém te dando uma instrução, só que você está com fone de ouvido no máximo volume. E você está com fone de ouvido no máximo volume, dizendo assim: eu quero tanto que alguém me dê uma instrução. E tem alguém aqui do seu lado te dando a instrução, mas você está com fone de ouvido, ouvindo uma coisa em uma sintonia, em uma frequência totalmente diferente. Essa noite, Deus está te chamando para entrar na frequência dele. Deus está te chamando para sair da frequência das falsas necessidades. Deus está te chamando para voltar a usar os teus sentidos para a glória dele, para se comunicar com ele. A tua boca não foi feita para ter compulsão alimentar, mas para alimentar e sustentar o teu corpo. Os teus ouvidos não foram feitos para ouvir fofoca, mas para ouvir a palavra do Senhor que edifica o seu espírito. Os teus olhos não foram feitos para ver pornografia, para ver aquilo que não agrada ao Senhor, mas para enxergar aquilo que há de melhor nas pessoas. Fiz um pacto com os meus olhos para que eles sejam bons, para que eles vejam aquilo que é bom. Não existe atmosfera de Deus com sentidos corrompidos. Como uma atmosfera é criada? Através dos sentidos. Toda vez que há uma manifestação sobrenatural na Bíblia, estará escrito: Deus tocou, tato.
Deus falou. Você vai ouvir. Deus escreveu. Não há outra forma que Deus se comunica conosco, senão através dos nossos sentidos. E é por isso que o mundo contemporâneo, a todo tempo, quer deixar você em uma disfunção de dopamina. Porque a dopamina te deixa anestesiada, viciada. Antes a gente tinha que fazer pregações para falar sobre vícios em drogas. Mas tem um monte de pessoas dependentes químicas de celular. Você abre aquilo ali e você começa a achar que você precisa da casa que você não precisa. Que você precisa da roupa que você não precisa. Que a sua vida é ruim numa medida irreal. E o diabo está investindo para desorganizar os teus sentidos. Porque quando ele conseguir distorcer os teus sentidos, ele consegue corromper a tua via de comunicação com Deus. E foi exatamente assim que Esaú vai perder a sua primogenitura, enquanto Jacó estava obcecado dia e noite pela bênção. Eu não sei se você entende o porquê um homem querer tanto uma bênção, a ponto de ter que depois fugir e viver como um fugitivo. Porque Jacó entendia algo que nós muitas vezes temos esquecido. Dentre todas as coisas que os teus sentidos podem estar te enganando e dizendo que você precisa, você só precisa de uma coisa: a bênção de Deus. Não é a conta bancária, é a bênção de Deus. Não é o favor dos homens, é a bênção de Deus. Não é a aprovação dos homens, é a bênção de Deus. Não é a oratória, é a bênção de Deus. Não é parecer que sabe, é a bênção de Deus. Não é o intelecto, é a bênção de Deus, que faz com que aquilo que não é seja chamado a existir, que o que ainda não era se torne. E muitas vezes, nós, que agora, a partir de Cristo, temos o direito de ser chamadas filhas, estamos deixando a bênção de ser filhas, em busca de qualquer coisa que nós não precisamos verdadeiramente. Se você parar para analisar os teus últimos meses, você vai ver quanta vida você perdeu em algo que você não precisava efetivamente. Você vai se matar de trabalhar. É saudável trabalhar, é saudável ter equilíbrio, é saudável ter bem-estar, amém? Quem não é herdeira tem que correr atrás, gente, né? Dá uma de mulher de Deus numa realidade em que você é sustentada pelo seu marido, e glória a Deus por isso. Não tem como você comparar com uma mulher que tem que pegar ônibus 5 da manhã. Né? E a gente está num país chamado Brasil, e a gente tem que entender que a realidade da maioria das mulheres é que elas não têm tempo para ficar 5 horas fazendo um devocional em casa, né? E que sustentar os filhos é tão espiritual quanto ler a palavra de Deus. É o cumprimento de um dever, amém? Então, assim como fazer mesa posta edifica a tua casa, tem mulheres que, se não forem trabalhar, não tem comida para colocar na mesa posta. Mesa posta é uma bênção, adoro, amo, faço. Mas a realidade é que tem mulher que tem que trabalhar para ter o que botar na mesa posta. Nós não podemos ser tão espirituais a ponto de nos tornarmos desumanas. Quando a espiritualidade se torna religiosidade? Quando ela rouba a sua humanidade. Vou dar um testemunho rápido aqui de gancho. Teve uma vez, no início da minha conversão, em que eu não assistia nada de televisão, eu não ouvia nenhum tipo de música secular, mesmo que não tivesse nenhuma apologia a nada contrário à Bíblia. E para mim, naquele momento, foi algo necessário. Foram alguns anos em que eu senti que eu precisava daquilo, por todo o contexto que eu tinha vindo. Algo pessoal meu com Deus.
Mas eu me lembro que um dia, me sentindo muito espiritual e muito presa à vida espiritual, eu acordei e tinha um restaurante do lado da minha casa tocando uma música muito alta. Eu não me lembro se era um pagode, um samba, não me lembro o que era. E eu sei que eu postei assim no Instagram: gente, tem coisa pior do que ter que acordar sendo perturbada por barulho de música secular? Aí uma mulher me respondeu assim: tem, passa fome. Aquilo me tirou do kairós de Deus, do lugar da visitação sobrenatural, do lugar dos jejuns, do lugar, e me trouxe de volta para o Cronos, que é o quê? A tua espiritualidade sem humanidade, sem caber na agenda da vida real, não faz sentido. E muitas vezes o ambiente religioso tira de nós a humanidade. A irmã não veio no culto, mas você sabia que a irmã não tem a mesma vida que você? Ah, mas não tem como saber. Não tem, mas aí é só não falar. Tem uma solução tão simples para não ter como saber. É só não falar. Faz o seu, que ninguém vai pro céu no calcanhar de ninguém. Quando chegar a tua hora, tu não vai nem achar onde é que ela tá. Vai estar você lá, Deus, e ela lá no dela. Fica em paz. E vai acontecer então que Esaú, dentro dessa história, vai começar a sair de cena. Jacó vai começar a assumir a história. E a história vai dizer que ele passa alguns anos lutando por uma mulher. Esse homem era obstinado. É o famoso vence pelo cansaço. Aí o sogro dele fala que vai dar a mulher para ele. No fim, enrola ele, bota ele para dormir com a irmã da mulher por quem ele trabalhou anos para ter. Ele queria Raquel. Ele queria uma. Ele queria quem, gente? Raquel, tá certo, né? Chega essa hora, a gente já nem sabe. Eu durmo 9 horas da noite, gente. Ele queria Raquel. Quando acorda, vê que dormiu com Lia. E ele continua naquela história por anos, porque ele fala: peraí, agora eu vou ter que ficar mais alguns anos, porque eu continuo querendo Raquel. Gente, um homem que é capaz de uma coisa dessa é capaz do que mais? E ele permanece naquela situação. Então ele vai ficar ali até conseguir aquela mulher, vai casar com as duas, e vai chegar o momento em que ele entende que é a hora dele voltar para sua casa, voltar para a terra prometida. Só que quando ele começa a entrar nesse caminho, ele já sabe que o seu irmão ainda ia querer matar ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai começar a sua jornada, quando Jacó vai começar a sua jornada, ele identifica anjos ao redor dele. Antes de você entrar no caminho, Deus já preparou os anjos que vão te conduzir no caminho. E ele então vai começar a caminhar nessa direção e vai acabar estando em um lugar onde ele vai dizer: esse é o exército de Deus. E naquele lugar, ele vai dar um nome: Manaim. Manaim era um lugar que estava antes mesmo dele chegar ao véu do Jaboque, o lugar onde ele vai protagonizar um conflito com o tal homem. E ali, ele já sabe que Esaú estava vindo com 400 homens. E aí os anjos de Deus vêm ao encontro de Jacó. Manaim significa 2 exércitos, 2 acampamentos. Isso porque na teologia de Manaim, há sempre 2 exércitos na jornada do crente em momentos de transição. Uns que estão vindo da jornada que você estava. Uns que vão guardar a sua retaguarda. Mas outros que irão te preparar para a nova estação. Então, ele vai começar a viver o seu Manaim. Ele vai começar a estar em um lugar de divisão
ele vai começar a estar num lugar de decisão, de transição, onde ele estava a um ponto de deixar de ser um fugitivo e encarar o conflito mal resolvido com o seu irmão. Essa noite Deus está chamando algumas mulheres a viverem o Manaim de Deus. Algumas mulheres a pararem de viver como fugitivas e resolverem aquilo que tem que ser resolvido diante de Deus. E confessarem aquilo que tem que ser confessado diante de Deus. A colocarem fim naquilo que tem que ser colocado. E a crer que antes da ameaça já havia o envio da milícia de anjos. Já havia 2 acampamentos ali de anjos. Já havia ordem do Senhor para um período de transição ser efetuado. Antes de você entrar na jornada, Deus já preparou a jornada. E então, ele vai parar em uma circunstância, onde ele cria uma estratégia. Ele vai separar a sua família, ele vai separar os seus servos e vai dizer, vocês vão por lá. E vocês vão preparar e amansar o meu irmão com um presente. Vocês vão dizer para ele que eu estou voltando, mas que eu quero paz. Vão dar para ele esse presente. E eu vou ficar aqui. E existe uma frase tão forte que é: e Jacó ficou sozinho. Essa solitude é a matéria-prima de todo momento de transição. Porque quando você chega, você tem como puxar, mas quando você atravessa às vezes sozinho. Então ele deixa a sua família pela segurança e fala, se ele quiser me buscar, eu vou estar do outro lado. Eles vão estar em um lugar, eu vou estar em outro. Só que de repente, o que vai acontecer? Quando ele está atravessando o val de Jaboque, ele se depara com um homem. E ele começa a lutar com esse homem. Sozinho, contra esse homem. A raiz da palavra Jaboque é esvaziar, verter, tornar vazio. O val do Jaboque é uma geografia de espelho, de espelhamento de caráter. É onde você acha que está lutando contra um homem, mas você está lutando contra você mesma. Nesse lugar, Jacó se esvaziou de si, se tornou vazio, perdeu o seu orgulho próprio, lutou. O interessante é que a própria sonoridade de Jaboque em hebraico usa as mesmas consoantes do nome de Jacó. Jaboque leva as consoantes do nome de Jacó de forma desorganizada. Há geografias que já estão esperando pelo seu nome antes mesmo de você nascer. Há lugares que estão marcados para período de transição. E quando ele está ali, ele vai começar a lutar com um homem. E nós sabemos que esse homem é uma prefiguração de Cristo. Nós sabemos que se trata de uma figura divina. E nós podemos até pensar, o que dá na cabeça desse homem? Tudo bem, era teimoso, insistente, obcecado. O que dá na cabeça dele de querer lutar com Deus? Com um anjo? Com a prefiguração de Cristo? Seja o que for? Há momentos de nossas vidas que nós já estamos tão acostumadas a lutar, a viver como fugitivas, que nós perdemos o discernimento de com quem estamos lutando. Quando algumas coisas dão errado, você pode até acreditar que é diabo. Eu não acredito, porque eu acredito que até o que o diabo faz, ele está servindo a Deus na minha vida.
Porque é uma palavra sobre minha vida. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu creio nele e vivo segundo o propósito dele. Quando algumas coisas dão errado, você pode pensar: é resistência espiritual, porque existe. É ataque espiritual, porque existe. Agora, quando tudo dá errado, só pode ser Deus. E tem momentos que está tudo dando errado na nossa ótica. E a gente quer continuar lutando. A gente quer continuar no modo, na estratégia que nós tínhamos na estação passada, na geografia passada. E não percebemos que não estamos lutando com o diabo, estamos tentando lutar com Deus. Muitas vezes você não reconhece que já não é mais você e diabo, é você e Deus. E você se acostumou tanto a fazer força, a conquistar na marra, a conquistar no esforço, que você perdeu a capacidade de discernir o que está na sua frente. Então Jacó não entendeu que era Deus. Em um primeiro momento, era um dia comum, guerra, ameaça. Era como se ele dissesse: nisso aqui eu me garanto, difícil foi mandar presente para o meu irmão. E ele vai começar a lutar com aquele homem. E no meio dessa luta, está escrito que o homem foi lutando com ele até o romper do dia. Até a aurora. Só que quando vai chegando a aurora, existe uma lei espiritual de que há um limiar de transição. Existe uma lei espiritual de que ali tem que se encerrar a luta de Jacó. De que ali Jacó tem que deixar de ser Jacó e receber um novo nome. Por quê? Porque ele estava ali no momento do primeiro raio do dia. Ele estava ali no romper do dia. Ele estava ali no nascer, no surgir da aurora. Eu vim até aqui profetizar que você pode estar cansada, pode estar doendo, lutar com Deus machuca mesmo, mas o próprio Deus dá um limite a Ele mesmo, porque você acha que Deus está contra você, mas Ele está lutando até o limite que você aguenta, e tem hora marcada para acabar. É quando surge a aurora, e Ele está lutando, mas Ele está torcendo, e Ele está dizendo: bora filha, bate mais forte, resiste mais, pede mais, rasga mais o céu, insiste, clama, porque está chegando o limite que eu estabeleci nos céus e na terra, para que haja a mudança da estação. O sol está nascendo, e aí vai acontecer o quê? O homem vai dizer: olha só, deu. Vou ter que ferir tua coxa, vou ter que apelar, porque alguma marca eu tenho que te deixar. É como se para acabar aquela fase de transição, é como se para que Jacó pudesse parar de viver como fugitivo e entrasse em uma estação de dignidade, de honra em sua vida, ele tivesse que ser marcado. Então o homem vai marcar a coxa de Jacó. Ele vai ser ferido em sua coxa. Não há ninguém que tenha passado pela presença de Deus e não tenha morrido em algum nível. Não tem ninguém que tenha vivido uma experiência sobrenatural e não tenha sido marcado de alguma forma. A presença de Deus cura, mas ela também fere. Ela nos despedaça, ela nos esmiuça, ela nos transforma, ela nos quebra, ela nos enverga, ela nos lapida, ela nos afia. E quando você acha que não sobra nada, Deus diz: acabou, porque tinha um limite. Eu comecei a luta sabendo a hora da aurora. Então fique em paz. Aqui está o teu selo, a tua marca.
A marca que às vezes você chama de rancor. A marca na coxa que às vezes você chama de trauma. Mas Deus está dizendo: esse é o teu selo de que é o tempo da aurora. O teu trauma hoje já não é trauma, é selo, é aprovação, é atestado, é novo nível de glória, é novo nível de revelação. E então, com a coxa ferida, Jacó errou, mas a gente tem que reconhecer. Tem coisa que a gente tem para aprender com esse homem. Ele com a coxa ferida. Antes você vai me abençoar. Deus está falando com você. Ele viu você com a coxa ferida, mas com o joelho dobrado. E dizendo: machucou, mas eu sei o que eu tenho contigo. Machucou, mas o Senhor é a melhor parte. Isso ninguém me tira. Tentaram me roubar ou até me roubaram, mas eu continuo aqui na hora marcada na tua presença. A coxa está sangrando, mas eu reivindico o que é meu por direito. Eu reivindico a presença que eu tenho acesso como filha. A bênção, as promessas, o acesso, a manifestação do teu Espírito. Achou que eu ia desistir, Senhor? Aí naquele momento eu imagino aquele homem usado por Deus. Uns dizem anjo. Eu só sei que era Deus em uma forma física limitada. Isso é incrível. Por quê? Quando nós falamos Deus, nós estamos falando de uma manifestação divina, mas em um nível de revelação que caiba na dimensão humana. Isso é fantástico, porque Deus vai lutar com Jacó em uma proporção que ele seja capaz de lidar. Isso mostra como Deus não te insere em nenhum nível de batalha, que você não tem a estrutura e carcaça para sair como vitoriosa. O teu erro é pensar: ué, como é que Jacó vai ganhar de Deus? Deus quis ser vencido por Jacó. Deus está botando pressão, mas torcendo para você pressionar de volta. Deus está botando resistência, mas torcendo para você resistir à resistência. Deus está fazendo você ver nível de retaliação chegar, mas torcendo para você retalhar a retaliação. Deus não está contra você. Deus deu ordem aos seus anjos. Ele preparou a jornada. Ele preparou a tua envergadura para o momento desse duelo, no momento de transição. Isso é uma forma de apontar para uma verdade profética. Na cruz, Deus não estava aparentemente com Cristo. É como se Deus Pai estivesse contra Cristo. Porque Cristo naquele momento toma sobre si todo o pecado da humanidade. E a sensação é: como é que alguém vai suportar receber a ira de Deus? Porque foi isso que aconteceu. Na cruz havia um conflito, havia acerto de conta. E por isso era necessário que Cristo fosse um Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado. Porque somente
alguém em plena santidade poderia resistir à morte, porque a morte não resiste à santidade. Porque a morte na Bíblia é essencialmente a separação de Deus que se dá por conta do pecado. Então o antídoto da morte é a santidade. E por isso Jesus fez cativo o cativeiro. E por isso Jesus morreu, mas matou a morte. E esse é o momento em que Jesus vai ser ilustrado nessa história no primeiro raio da manhã. Há um apontamento profético de que não importa se você é Jacó. No plano universal de Deus, Ele preparou um cenário para que qualquer um que decida servir e seguir a Deus e perseguir as suas bênçãos e ser perseguido por elas, mediante a presença e a chegada de Cristo, tenha sua travessia concluída. E no momento da travessia, quando ele para de guerrear com aquele homem, recebe a sua bênção, o homem vai dizer: e qual é o teu nome? E ele vai dizer: Jacó. E naquele momento ele assume: eu sou o enganador. Eu não sou o meu irmão, como eu fingi para o meu pai, eu sou o enganador. E ele diz: então hoje, você não é mais Jacó. Hoje você é Israel. Hoje você é o que lutou com Deus e prevaleceu. Eu não sei se você está entendendo. Eu vou ler bem literal. Bem literal. Lucas 1, 78 e 79. Zacarias profetiza, dizendo: Jesus é o sol nascente, a estrela da manhã, a aurora. Eles estão lá lutando, mas entra um limiar. E que limiar é esse? A chegada da aurora, o sol nascente, Jesus. Quando o sol nasce, há um apontamento profético de que Jesus entra na cena. E todo aquele que era enganador, todo aquele que não merece, todo aquele que é improvável, todo aquele que pecou, quando se coloca na posição de estar face a face com Deus, Jesus entra em cena. E há um limiar onde eis que tudo se faz novo. Não mais Jacó, mas agora Israel. Ah, um limiar de Deus aqui nessa noite. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Estou falando com pessoas que estão querendo dizer para Deus o quão impossível é Ele agir diante da escuridão. Deus, o cenário que está hoje não dá. Aí Deus está aqui dizendo: eu acho que você não entendeu que só está escuro porque eu ainda não cheguei. Porque quando eu chegar, a treva torna luz. Porque eu sou a luz. Quando eu chegar ao limiar, quando eu chegar à transição, e naquele momento, aquele homem chamado Jacó será agora chamado Israel. Por isso, Jacó vai dar o nome daquele lugar de Peniel, porque viu Deus face a face.
E o sol nascia quando ele atravessou Peniel. E ele mancava de uma perna. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você está mancando. Mas você está mancando porque essa marca na tua coxa é um sinal de que o sol está nascendo. Quando a luz da aurora surge, Deus marca e fere a coxa de Jacó, de modo que ele nunca mais andaria da mesma forma, de forma que ele nunca mais se portaria da mesma forma, de forma que toda a história dele seria transformada. Eu quero profetizar aqui essa noite. Deus está dizendo: chegou o tempo da aurora. Se você crê nisso, se coloca de pé. O sinal da aurora não é a luz, porque a aurora é o primeiro raio de luz. Não dá para ver que vai mudar. O sinal da conclusão da travessia, da transição de fase e estação, é a marca na coxa. Se você está mancando, a boa notícia é que você está liberada. Você foi selada. Tá doendo, foi selada. Tá machucada, foi selada. Foi marcada, não é mais a mesma. Eu acho até que depois disso roubaram um pedaço de mim. Foi marcada, liberada para um novo tempo e uma nova estação sobre a tua vida. Talvez você não esteja vendo, mas olha aí o sinal da aurora. Você não precisa ver, fecha os teus olhos. Você não precisa ver. Ele só precisa chegar. Ele só precisa chegar. Dentre tantas coisas as quais o Senhor Jesus poderia ser chamado, Ele é chamado estrela da manhã. O que é isso? É quando está tão no início, é quando está tão no primeiro momento, que ainda tem a estrela da noite ali, porque ainda está no tempo da transição da aurora. Ele é chamado o sol nascente. Ele é o primeiro raio. Ele é o primogênito. Ele é a primeira parte. O Senhor está te chamando para nesse momento se afastar de tudo aquilo que você acredita que é uma necessidade e entender que você só precisa de uma coisa: da presença. Da presença. Da presença. Da presença. Feche os teus olhos e comece a insistir por essa presença. Você que ainda não é batizada em línguas, se eu fosse você, eu me inspiraria em Jacó. E eu diria: mas essa noite eu não saio daqui enquanto eu não for batizada em línguas. Mas essa noite eu não saio daqui enquanto eu não for abençoada. Dentre todas as coisas que você pode buscar, busque a presença, porque a maior bênção que existe é a bênção da presença. Se você tem Ele, você tem tudo. Se você tem Ele, você tem tudo. Deixe tudo de lado e busque a presença. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não acabou agora. Acaba com bênção.
muita gente de olho aberto. Tá me dando uma irritação. Que parece que eu preguei em grego. Eu não sei se você entendeu. Tá escrito assim: e Jacó ficou sozinho. Não adianta agora olhar pra minha cara. Tu tá sozinha. É o teu véu do Jaboque. É a tua travessia. Eu não posso, eu te trouxe até a porta, mas eu não posso andar por você. Eu não posso orar por você. Eu não posso me arrepender por você. Eu não posso ser liberta por você. O que eu posso é dizer: há uma presença aqui, e te conduzir na busca dessa presença. E te conduzir na busca dessa presença. Para de ser frouxa e busca, levanta, batalha, ferida mais forte. Não acaba em paralisia. Vamos. É você por você, é você e Deus agora. Entrega a tua adoração. Entrega a tua adoração. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de adorar. Em tempo de guerra. Nunca pare de adorar. Ninguém falar. Nunca precisa separar. Escape o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape o descanso, a cura, a recompensa vem. O Senhor me disse que Ele tem um batismo de alegria e da leveza da graça para você nessa noite. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Muitas filosofias e religiões dizem que paz é isolamento, paz é você parar de falar com todo mundo, paz. O cristianismo, quando quer te proporcionar paz, te dá uma guerra para você conquistar a paz. Então, toda vez ante uma liberação sobrenatural da presença do Espírito, há um endurecimento de atmosfera, porque vem a guerra. Nesse momento eu quero que você tenha plena consciência, para você parar com essa cara de apatia e indiferença, que o diabo está agora se colocando diante da presença de Deus, assim como na vida de Jó, para apresentar as legalidades que ele tem para aprisionar a tua alma. Ela vai para a igreja, mas ela acredita em superstição. Ela acredita que se a irmã tiver inveja dela, ela perde. Ela acredita que o diabo tem mais poder do que você. Ela vai para a igreja, mas ainda cumpre as mesmas tradições distorcidas da mãe, mas ainda repete os mesmos decretos do pai, mas ainda está em lugares que não era para estar, mas ainda tem um Instagram que é um portfólio de pornografia. Só uma pausa, eu fiquei apavorada quando eu postei negócio de flores e as mulheres começaram a comentar assim: eu gosto é de Pix. Desde quando virou normal mulher de igreja ter discurso de prostituta? Você quer Pix? Vai trabalhar. Aí depois homem não presta, o cara quer dar uma flor, tu quer Pix? Vai trabalhar. Que é isso? É prostituta agora, crente? Prostituta gosta, tá achando bonito? Saiu agora de laço e fita dentro de casa para ainda ter que querer receber Pix. Legalidades no mundo espiritual. O mundo espiritual não respeita a religião. Ele só respeita uma coisa: o sangue de Jesus. O mundo espiritual funciona de forma territorial. Esse território aqui, do pecado, tem um governante, Satanás. Esse território aqui, da pureza, tem um governante, Deus. E o próprio Deus estabeleceu que fosse dessa forma. Porque Deus permite que o diabo
Deus não permite. Deus determinou que quando você está num território maldito, você está sob o domínio do maldito. Ai, porque Deus não. Sai daí. E a boa notícia é que está escrito que Ele nos transportou do império das trevas para o império da luz. Uma mudança de território espiritual. E agora, você vai fincar a sua bandeira branca no mundo espiritual. Agora, você vai fechar o teu olho. Você vai esquecer quem está do teu lado. Eu não vou ficar aqui gritando, falando um monte. Ah, pelo amor de Deus. Até hoje não consegue discernir quando é hora de confessar um pecado. Quando a atmosfera está travada porque você está fingindo que é o que não é. Não, minha irmã, vamos subir o nível, já não era para estar aí. Já não era para estar esperando alguém falar ajoelha para ajoelhar, pula para alguém pular, é o quê? Animador de plateia? Não, eu sou ministra, eu conduzo, mas eu não sou animadora de plateia. É você e Deus. O véu de Jaboque é uma chance. A aurora é um instante. Não perca a oportunidade de transição desse instante. Quero que agora você feche os teus olhos. E eu profetizo que agora os teus olhos espirituais estão sendo abertos. Os teus ouvidos estão sendo abertos. Que toda voz de Satanás está agora amarrada e amordaçada contra a tua vida. E agora você só vai ouvir a voz de Deus. Eu declaro que teu corpo físico agora está sensível a todo toque espiritual que for necessário. Se por acaso, enquanto isso, você começar a passar mal, você pode vir até aqui à frente, que eu vou orar por você. Mas vem na frente mesmo, senão eu não enxergo, tá? Se você começar a sentir uma presença estranha no teu corpo físico, uma dor, vontade de vomitar, vem até aqui, eu vou orar por você. Não tenha medo. Não tenha medo de ser marcada na sua coxa. Não tenha vergonha das marcas de guerra. O que importa é você chegar lá do outro lado e você aproveitar essa janela de graça e oportunidade. Agora eu quero guerra. E agora Deus começa a enviar anjos de guerra para batalhar em teu favor. Só o instrumental, só tá. A cada toque é uma cadeia se quebrando. Não é mais instrumento, é tangedor. Carabaçou. Agora, cadeias, depressão, espírito de espanto noturno. Agora. Bota ela de pé, por favor. Agora. Em nome de Jesus. Você perde agora todo o direito, todo o efeito legal sobre ela. Agora, solta a vida dela. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. É carababa, xereu, carababa. Cuidado para não baterem com a cabeça dela no chão. Satanás, cuidado, que o demônio pode bater a cabeça dela no chão. Deixa eu falar uma coisa. Não trata como Espírito Santo, porque é guerra. Isso aqui é manifestação. Em nome de Jesus, eu reivindico agora a alma dessa mulher. Agora eu desfaço na autoridade que há
no sangue de Jesus. Todo pacto desde o ventre da mãe dela, agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Agora, feitiçaria, sai, em nome de Jesus. Agora, todo pacto, alimento oferecido, sai, em nome de Jesus. Agora, sai do corpo físico, sai da alma. Kundalini. Você perde agora o direito, o efeito legal. Pode deixar ela solta. Sempre que a gente está fazendo um comando espiritual, nós precisamos estar alinhadas em um só comando. Então nessa hora, o que eu peço que o ministério de intercessão faça? Amém? E me cubra em oração. Porque o mundo espiritual funciona debaixo de ordem. Então se eu dou um comando e você dá outro, isso é uma brecha, entra confusão. Então eu peço que tome cuidado, porque às vezes vai bater a cabeça, parece que está desmaiado, de repente bate, sem força, sem violência, sem muita gente em volta. E você que está sentindo isso, não tenha vergonha. Deus está lutando por você, e Ele não vai perder a tua alma para Satanás. Nós estamos com você, e a gente vai atravessar esse vale juntos. Em nome de Jesus. Saiu aquela que estava aqui? Está aqui? Em nome de Jesus. Agora, olha para mim. Eu desfaço em nome de Jesus todo pacto na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. Jesus. Agora, falsas línguas, espírito de engano, religiosidade, nós sabemos que é você que está aí. Eu te dou uma ordem. Você vai agora soltar a mente dessa mulher. Agora, todo falso ensino, agora, toda a legalidade que foi dada a ela, eu ordeno. Pega tudo que é teu agora, em nome de Jesus. Agora, agora, agora. Sem máscara, sem máscara, sem máscara, sem fingimento, sem fingimento. Fala com a tua voz, fala com a tua voz, fala com a tua voz. Espírito de engano, agora, todo medo, eu dou uma ordem. Você vai soltar agora, agora, agora. Agora, 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 toda culpa, toda condenação. Agora, eu ordeno, traz a consciência dela agora de novo, em nome de Jesus. A consciência dela de volta. Em nome de Jesus, eu desfaço agora todo pacto, todo alimento de Satanás através do trauma na vida dessa mulher. Agora você vai botar pra fora todo alimento oferecido a você, Satanás. Agora, todo medo do abandono. Agora, toda palavra de maldição. Aí, ó, medo do abandono. Agora, solta ela. Agora. Espírito do abandono. Não precisa cobrir não, que ela vai levantar. Espírito do abandono. Agora, olha lá, olha lá. E todos que entraram junto com você, em nome de Jesus, eu reivindico a alma dessa mulher das profundezas do inferno. Agora, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Agora, em nome de Jesus, levanta e anda, levanta e anda. Seja livre em nome de Jesus. Pode
colocar ela de pé. Glória a Deus. Seja livre em nome de Jesus. Eu gostaria que agora alguém ministrasse a cura sobre ela. Ela passou. Agora eu dou uma ordem para que todo nível de opressão dessas mulheres que estão aqui na frente, de possessão, seja anulado em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, peça ao Espírito Santo que Ele te mostre se há alguém a ser liberado. Talvez seja o momento de você liberar essa pessoa no mundo espiritual. De repente você esteja aqui, e deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja aqui vendo isso e pensando assim: de qual religião essa irmã era? Você sabia que a maioria das pessoas que têm experiências assim, transaram? Não existe um nível de acesso maior do que ao seu corpo. E o povo culpa que tudo é macumbeiro. Os macumbeiros muitas vezes se arrependem, depois que se arrependem nem possessos ficam. Tira isso da sua cabeça que demônio é coisa de religião. Demônio responde por legalidade. Não interessa se vem para a igreja. Está no território dele, ele tem legalidade para agir na tua vida. Isso é para que você veja, não tenha medo, que inferno e céu é real. Não é bobeira, não é fingimento. Isso é para que você veja que Deus não vai abrir mão de você. Que não era coisa da sua cabeça, mas que chegou a aurora, meu amor. E hoje você vai sair daqui com outro nome. Maldições hereditárias. Coloca a mão na sua cabeça. Repita isso, por favor. Em nome de Jesus, eu renuncio todo pacto que eu fiz com o inimigo da minha alma. Eu renuncio toda aliança sexual que eu fiz fora do padrão divino. E agora eu declaro tudo aquilo que é meu e ficou com aquele homem, volte agora para mim em nome de Jesus. E tudo aquilo que era daquele homem e ficou em mim, volte agora para ele em nome de Jesus. Eu renuncio todo pacto que eu fiz com Satanás através do pecado, da busca pela adivinhação, da busca por adivinhação dentro da igreja, por estar muitas vezes me envolvendo em lugares, ambientes e práticas que não condizem com Deus. Eu renuncio agora tudo aquilo que me liga de alguma forma a Satanás. Eu rejeito toda maldição que me foi deixada na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração. Eu peço perdão pela iniquidade daqueles que vieram antes de mim. E eu me comprometo, em nome de Jesus, a quebrar esse ciclo de maldição. E agora eu dou uma ordem: Satanás, pega tudo que é seu e em nome de Jesus, sai da minha mente, sai da minha vida, sai da minha alma, sai do meu espírito. E agora eu declaro: eu te revisto em nome de Jesus de toda a armadura de Efésios 6. Olha a atmosfera mudando. E agora ele libera anjos
nessa noite. Olha essa alegria chegando. Olha essa paz chegando. Olha a mudança na tua casa chegando. Vamos, comece a marchar. Comece a marchar. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Só a bateria e as vozes agora, meus inimigos. Meus inimigos cairão. Vamos lá, comece a marchar. Nosso Deus é mais forte. Vai cair um por um. Vai cair um por um. Olha a depressão caindo. Olha o pânico caindo. Não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Eu não sei com qual nome você chegou aqui, mas Ele é o nome que está acima de todo nome. E hoje Ele diz: não mais Jacó. Hoje o nome que vai acima do que você recebeu é o meu. O nome de Jesus sobre a tua vida. O nome de Jesus sobre a tua casa. O nome. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Entrega mais. Meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Vamos, vamos, vamos. Meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus Vai, vai. é grandioso. Começa a se mexer. E à medida que você se mexe, essa tristeza vai embora. A culpa vai embora. A ansiedade vai embora. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. 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 Espírito desce como fogo. Santo Esse é o momento Espírito desce como fogo. Incendeia. que o Espírito vem. Esse é o momento da liberação. Esse é o momento que teu nome foi transformado. Esse é o momento que não há mais condenação.
Esse é o momento em que há um novo nível de favor, de presença. E tudo isso por intermédio de ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa mais importante desse lugar. Sem Ele nada é feito. O Espírito Santo de Deus. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Vida cristã sem o Espírito Santo é só moralismo, é só autocondenação, é só frustração. Então receba a presença do Espírito Santo de Deus. Receba a presença do Espírito Santo de Deus. Queria chamar a Demétria aqui. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Você que não ora, comece a dizer: Santo, 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 Santo. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Nós nos colocamos aqui agora, mas a gente não está aqui para você olhar para cá. Fecha os teus olhos. O papel do ministro é conduzir a presença. A gente está aqui para tornar mais fácil para você, mas você vai ter que abraçar a tua dificuldade também. Ah, minha filha, se eu fosse você, eu decidia que nem que eu tivesse que rasgar o céu no dente, eu ia rasgar hoje. Ah, meu amor, Jacó ensinou. Ah, Deus, com a tua graça, eu vou rasgar, nem que seja na unha, mas eu não saio igual. Fecha os teus olhos nessa hora. E agora o Espírito Santo está aqui para te batizar.
Seja agora cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Cheia, mais fogo, mais glória, mais fogo. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais. Seja cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Eu vejo um novo óleo descendo sobre a cabeça de algumas mulheres aqui. Um novo óleo, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção. Primeiro eu quero honrar a tua vida. Enquanto eu me maquiava, vivia você e a palavra que você recebia. Eu senti algo parecido a quando a gente vai em apresentação de filho em escola e que a gente não sabe que está chorando, mas a gente sabe que de alguma forma aquilo faz parte da gente. Acho que há um ano atrás eu vim na conferência e eu vi algumas pessoas falando: é o jeito dela, ela não prega. E naquela hora o Espírito Santo falou: repreenda esses decretos, porque eu só estou começando com ela. E olha quanta coisa mudou. Não por causa de mim, mas porque Ele liberou uma palavra. E eu quero dizer o quanto eu respeito tudo que você está vivendo. Eu quero dizer o quanto eu respeito a sinceridade do seu coração. Porque você nunca tentou ser. Você nunca gastou um segundo para fingir que é. Mas hoje, como eu disse a você, o Senhor toca nos seus lábios. E Ele põe novas palavras na tua boca. E algumas pessoas vão dizer assim: menina, você não sabe. Ela não pregava. Aí vão falar: impossível, gente, a menina nasceu assim. E é justamente porque o seu coração não se envaidece com isso que Ele quer fazer com você. Não negocie por um prato de lentilhas. Persiga, porque Ele quer que seja você. Ele não precisa, mas Ele quer você. E hoje Ele fez tudo isso para a igreja, mas por uma aurora na sua vida, que muita gente não vai nem entender que está chegando. Mas quando for ver, vai falar: é aquela? Achei que era outra pastora. É, menina. Nossa, mas assim do nada. Mas tem muita história por trás do nada. Você humilhou seu ego. Você humilhou sua vontade. Você se dispôs a fazer coisa que você não queria fazer e errar. Mas você abriu mão da sua vaidade. Eu não digo isso só em termos proféticos. Eu digo isso como alguém que testemunhou de perto. E quando eu vi você hoje aqui, meu coração se encheu tanto de alegria. Eu falei: Deus, que loucura é essa?
E Ele me disse: é a minha alegria olhando para ela. É o meu prazer. Então hoje existe um novo batismo sobre a tua vida que nós queremos selar aqui. Tu és a minha filha amada, em quem eu tenho encontrado prazer. E hoje eu toco os teus lábios. Agora eu toco os teus lábios. Fogo dos céus agora. Fogo dos céus agora, tocando os teus lábios. Agora, seja cheia do rolo da palavra de Deus. Agora, todo medo cai por terra, impedimento cai por terra. E agora, um novo nível da presença. Seja cheia. Cheia, você aí do seu lugar, comece a interceder, comece a cobri-la, comece a abençoá-la, comece a conectar na terra essa realidade do céu. Agora, novas palavras, um novo nível de entendimento. Agora, um novo batismo de autoridade e ousadia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Eu te prometi. I told you Eu te disse how I look at you. como eu olho para ti. And in my eyes, E nos meus olhos, I don't see pastor. eu não vejo pastora. And in my eyes, E nos meus olhos, I don't see a performer. eu não vejo alguém que I perfuma. just see my daughter. Eu só vejo a minha filha. I just see my daughter. Só vejo a minha filha. And this will not be heavy. Isso não será pesado.
like we're playing in the playground. Mas será como brincar em um parquinho. This will not be strange. Não será estranho. This will be like we're dancing together. Será como se nós estivéssemos dançando juntos. So can we just dance? Então será que nós podemos apenas dançar? Gabby, can we just dance? Podemos apenas dançar. Gabriella, can we just dance? Podemos apenas dançar. Can we just dance? Será que podemos apenas dançar? And as we dance, Enquanto nós the dançamos, glory will fill the house. a glória encherá a casa. The glory will fill this house. A glória encherá esta casa. My glory will fill this house. A minha glória encherá essa casa. My glory will fill this house. Minha glória We're encherá going essa higher, casa. we're going higher. Estamos indo mais alto, mais alto. My glory will fill this house. Minha glória encherá essa casa. My glory will fill this Minha house. glória encherá essa casa. We're going Estamos deeper. indo mais profundo, My profundo. glory will fill this house. Minha glória encherá New a casa. authority is coming on you. Nova autoridade My está vindo sobre você. glory will fill A minha this glória house. encherá essa My casa. sound to my sound to my sound to my glory will fill this house. Minha glória encherá essa Just begin casa. to worship. He's Só here. comece a adorar porque My Ele está aqui. glory fill this house. Your glory, your glory, A tua glória, a tua glória. Your glory will fill this Tua house. glória encherá essa casa. Your glory, A tua glória. my sound to my sound to my sound to. We want your glory. We want Desejamos your a tua glory. glória, a tua glória. Yeah, here we go. He's here. Vamos lá, Ele está He's aqui. here. Ele está aqui. My sound to my sound to my sound. My sound to my sound to my sound. My sound to my sound to my sound to. He's here. Ele está aqui. He's here. Ele está He's aqui. here. Ele está aqui. He's here. Ele está aqui. He's Ele here. está aqui. We want your glory. We want Desejamos your a tua